história que eu vou contar aqui pra vocês é uma história muito pessoal, assim, que me atravessa muito e quase ninguém sabe disso da minha vida, porque isso eu não falo pra muitas pessoas. Enfim, é sobre o meu pai. Na verdade, eu não tenho pai. O meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. Ele morreu de AIDS porque ele era uma pessoa que se drogava muito. Então ele tomava pico na veia e isso acabou levando ele a pegar essa doença, e na época era a doença que mais matava no mundo e ele foi uma dessas pessoas. Mas enfim, não é disso que eu quero contar. Eu quero contar quando eu era um pouco mais jovem já. Minha mãe, ela nunca me falou mal do meu pai. Ela sempre falou bem dele. Ele era uma pessoa alegre, uma pessoa divertida. Ele adorava conversar, bater papo. As amigas da minha mãe também sempre falaram muito bem dele. Então eu sempre tive essa imagem de que ele era uma boa pessoa. E eu nunca tive ranço, assim, sabe? Eu sempre quis saber mais quem era meu pai. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, o meu pai é português. E quando eu tinha 2 anos, a minha mãe estava grávida do meu irmão e eles brigavam muito, então ele voltou para Portugal. E lá em Portugal ele acabou falecendo. Um ano depois, a minha avó de Portugal mandou uma carta para minha mãe com atestado de óbito, dizendo que ele tinha morrido de AIDS. Minha mãe sempre tentou fazer contato por cartas com a minha família lá de Portugal, mas nunca teve retorno. Aí voltando para a história é essa. Eu sempre quis saber mais sobre ele, sobre essa figura. O que ele é, minha figura paterna, quem eu sou, quem eu sou. E aí eu trabalhava numa gráfica e eu usava muito tempo, quando não tinha nada para fazer dessa gráfica, eu criei um perfil no Facebook e comecei a adicionar todo mundo de Portugal que tinha o mesmo sobrenome do meu pai. E adicionei um monte de gente, um monte, até que e botei na descrição o que eu realmente queria com aquele perfil do Facebook que eu tinha criado. Estou atrás de uma certa pessoa, quero saber mais da história dele, etc. Uma menina, que seria uma prima minha, é uma prima minha, me adicionou e falou, olha, ele era meu tio, ele já faleceu há tanto tempo, e eu adicionei ela e a gente começou a conversar um pouco sobre isso. Ela ficou um pouco assustada, eu fiquei um pouco assustado, e a gente não sabia muito como levar essa conversa. Ela não sabia muito o que dizer pra mim. E eu só queria saber um pouco mais sobre ele, sobre a minha família que eu teria lá. E aí ela me deu o contato de um outro primo, lá de Portugal também, e aí ele já conversava um pouco mais comigo. E nessas conversas ele foi me contando histórias do meu pai, foi contando, me mandou uma foto. Eu não tinha foto do meu pai, na época minha mãe não se tirava muitas fotos, né? Eu não sabia como ele era fisicamente, então isso já me alegrou, sabe? Me alegrou um pouco. Só que ele não sabia que meu pai tinha vindo pro Brasil, esse meu primo. Ele não sabia que meu pai tinha tido filhos. E aí foi me dando muitas questões de o que meu pai contou para a família lá de Portugal. Ele contou que ele teve filhos aqui no Brasil. Ele tinha 4 irmãs, as 4 irmãs sabiam que ele tinha filhos no Brasil e nunca fizeram contato, nunca quiseram saber. Minha avó de Portugal sabia que ele tinha filhos, ela nunca quis saber o que se passava. E isso foi me corroendo de uma maneira que eu fui perdendo o interesse, porque eu fiquei pensando muito em pessoa adotada, que vai atrás da família biológica, sendo que a família biológica não é a família. A família é quem cria você, quem te dá amor, quem te dá carinho. E isso foi me desanimando, sabe? Isso foi me dando uma angústia que até hoje eu não sei resolver. Não sei o que fazer.